Pensa só, existe um universo inteiro, invisível, dentro de cada um de nós. Um ecossistema super movimentado que influencia a saúde de formas que a gente só agora está começando a entender de verdade. E esse universo é a microbiota intestinal. 390 trilhões. É um número difícil até de imaginar, né? Mas essa é a estimativa da quantidade de micro-organismos que vivem dentro e sobre o corpo humano. É algo astronômico, compondo um verdadeiro ecossistema interno que está com a gente a cada segundo. Então, o que é essa tal de microbiota intestinal? Bom, a primeira coisa é esquecer aquela ideia de germes. Pensa nela mais como uma comunidade. Uma metrópole super complexa e organizada de bactérias, fungos e vírus, todos morando no nosso trato digestivo e, acredite, desempenhando papéis fundamentais. E olha, aqui a gente já começa quebrando um mito bem famoso. Aquela história de que temos 10 vezes mais células de bactérias do que humanas circulou por muito tempo. Mas a ciência foi lá, refez as contas e descobriu que não é bem assim. A proporção real é mais perto de 1 para 1, cerca de 1,3 células bacterianas para cada célula humana. O que, convenhamos, ainda é impressionante, né? Então, bora mergulhar nesse ecossistema e nas suas funções vitais. A gente vai ver o que acontece quando o equilíbrio se perde, a incrível conexão do intestino com o resto do corpo e o mais importante, como dá para restaurar essa harmonia toda. Vamos lá, começando pelo começo, né? Por que tudo isso é tão importante? Afinal, quais são as funções desse nosso ecossistema interno? Pois é, a microbiota é tão, mas tão crucial que os cientistas hoje em dia chamam ela de um órgão esquecido. É que as atividades dela são tão essenciais e complexas que se parecem muito com as de outros órgãos, como o fígado, por exemplo. Uma das tarefas mais importantes dela é a digestão. Pensa assim, a gente come fibras que o nosso corpo sozinho não consegue quebrar, mas para a microbiota isso é um banquete. Ela fermenta essas fibras e nesse processo produz uns compostos super valiosos, como os ácidos graxos de cadeia curta, que servem de energia para as células do intestino e ainda têm efeitos anti-inflamatórios. E não para por aí de jeito nenhum. A microbiota também produz vitaminas que são vitais pra gente, como a vitamina K e várias do complexo B. Ela funciona como um campo de treinamento para o nosso sistema imunológico, ensinando ele a saber quem é amigo e quem é inimigo. E ainda por cima forma uma barreira de proteção, competindo por espaço e comida com as bactérias ruins que tentam se instalar. E para ter uma ideia do tamanho dessa conexão com a nossa imunidade, se liga nesse número. Cerca de 70% das células do nosso sistema imunológico moram no intestino. Isso coloca a microbiota basicamente no centro de comando das nossas defesas. Ok, tudo isso é lindo quando está em harmonia. Mas e quando não está? O que acontece quando esse ecossistema super delicado e bem ajustado sai dos eixos? É aqui que entram dois conceitos bem importantes: eubiose e disbiose. Eubiose é o cenário ideal, sabe? Tudo em equilíbrio, funcionando direitinho. Já a disbiose, bom, aí é que o problema começa. É o desequilíbrio, quando as bactérias ruins começam a ganhar espaço ou quando a diversidade geral de micróbios diminui. E isso pode levar a vários problemas de saúde. E o que causa essa bagunça toda? Olha, muita coisa do nosso estilo de vida moderno. Uma dieta pobre em fibras e cheia de processados e açúcar. O uso de antibióticos que acabam matando tanto as bactérias boas quanto as ruins. Estresse crônico, excesso de álcool e até a exposição a certos produtos químicos. Os sintomas podem ser bem familiares para muita gente. Problemas digestivos como inchaço, gases, intestino preso ou solto demais. Esses são os mais óbvios. Mas a disbiose também pode aparecer como um cansaço que não passa, problemas de pele e até afetar o humor, podendo contribuir para quadros de ansiedade e depressão. Acontece que as consequências desse desequilíbrio vão muito, mas muito além do intestino. E é aqui que a ciência revela uma das conexões mais fascinantes do corpo humano. Essa conexão tem um nome famoso, o eixo intestino-cérebro. É como se fosse uma super rodovia de comunicação de mão dupla, que não para nunca. O que acontece no intestino influencia o cérebro, e o que acontece no cérebro influencia o intestino. E a microbiota está ali no meio, mediando tudo, ajudando a produzir neurotransmissores como a serotonina, o famoso hormônio do bem-estar, e influenciando diretamente o nosso comportamento. Um dos principais mecanismos por trás disso é o tal do intestino permeável. Imagina a parede do intestino como um muro de tijolo super bem construído que só deixa passar o que deve para a corrente sanguínea. Na disbiose, esse muro começa a ficar esburacado, mais parecido com uma peneira.
E aí, toxinas e partículas de alimentos que não deveriam acabam passando, o que dispara uma inflamação pelo corpo todo. E aí a gente vê um verdadeiro efeito dominó. A disbiose está ligada a transtornos de humor por alterar a produção desses neurotransmissores. Ela também está associada à obesidade e ao diabetes tipo 2, em parte porque algumas bactérias são mais espertas em extrair calorias dos alimentos, e ela tem uma conexão fortíssima com doenças autoimunes, já que o intestino permeável pode fazer o sistema imunológico ficar confuso e atacar o próprio corpo. Mas calma, a boa notícia é que esse ecossistema pode ser cuidado. A gente pode sim tomar medidas para restaurar esse equilíbrio. Vamos ver como cultivar essa nossa harmonia interna. E o ponto principal é este aqui. Não existe pílula mágica nem solução rápida. A base de um intestino saudável é construída com hábitos consistentes e mudanças de verdade no estilo de vida. Primeiro passo: alimentar os soldados do bem. É aí que entram os prebióticos. Eles são tipos de fibras que servem de comida para os micróbios benéficos. Então pense em alho, cebola, banana, aspargos. Tudo isso funciona como um adubo para o seu jardim interno. E além de alimentar, a gente também pode mandar reforços. Esses são os probióticos, os próprios micro-organismos benéficos, vivos. Alimentos fermentados como iogurte, kefir e chucrute são fontes excelentes. É como mandar novos soldados para o seu exército do bem. E para fechar, o cuidado vai muito além do prato. Dormir bem, gerenciar o estresse, se movimentar com regularidade e, claro, só usar antibióticos quando for realmente necessário. Tudo isso é fundamental para manter a microbiota feliz e equilibrada. No fim das contas, a grande sacada é esta. A saúde não é uma máquina com peças isoladas. É um ecossistema vivo, dinâmico. A forma como esse ecossistema é nutrido e cuidado todos os dias determina o seu equilíbrio e, consequentemente, o bem-estar geral. A pergunta que fica é: como cada um vai cultivar esse ecossistema interno?